Olá, pessoal. Então, vamos continuar os nossos estudos a respeito da via glicolítica. A via glicolítica, como eu disse para vocês, ela pode ser dividida em duas fases: a fase preparatória e a fase de pagamento. Vamos rever então aqui as reações dessas duas fases. Então, na primeira etapa da via glicolítica, fase preparatória, a glicose recebe um grupamento fosfato do ATP, formando glicose 6-fosfato, que é então isomerizada a frutose 6-fosfato. A frutose 6-fosfato, então, recebe um segundo grupamento fosfato, novamente proveniente do ATP, dando origem à frutose 1,6-bifosfato. Essa molécula com 6 átomos de carbono é clivada, dando origem a duas moléculas com 3 átomos de carbono cada, gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato. Sendo que apenas o gliceraldeído 3-fosfato ele vai seguir para a fase de pagamento da via glicolítica. E, para não perder essa dihidroxiacetona fosfato, ela será isomerizada, dando origem a mais uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, de forma que na fase de pagamento a gente começa com duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Depois, essas moléculas na fase de pagamento de gliceraldeído 3-fosfato, elas sofrem uma fosforilação oxidativa. Elas vão receber um grupamento fosfato no carbono 1 e doar elétrons ao NAD, formando NADH, e duas moléculas de um 3-bifosfoglicerato. E essa molécula de um 3-bifosfoglicerato, então, doa um grupamento fosfato ao ADP, formando duas moléculas de ATP e 3-fosfoglicerato. O 3-fosfoglicerato é isomerizado, dando origem a 2-fosfoglicerato, e este 2-fosfoglicerato sofre uma reação de desidratação, dando origem a fosfenolpiruvato, que vai doar um grupamento fosfato ao ADP, dando origem a mais 2 ATPs, considerando que tudo está acontecendo duas vezes, e duas moléculas de piruvato. Como eu disse para vocês, na fase de pagamento, nós temos duas reações de fosforilação ao nível do substrato, que é a reação catalisada pela enzima fosfoglicerato quinase e a reação catalisada pela enzima piruvato quinase. Essas duas enzimas catalisam a transferência de grupamento fosfato ao ADP, formando ATP. E é justamente isso que a gente define como reação de fosforilação ao nível do substrato. E a gente tem uma reação na qual tem formação de NADH, que é a reação catalisada pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Se a gente quiser ver qual é a reação geral da via glicolítica, a gente tem que, pela via glicolítica, a glicose, na presença de 2 NAD, 2 ADP e fosfato inorgânico, vai dar origem a 2 piruvatos, 2 NADH, 2H+, 2 ATP e água. Se a gente for fazer a conta da quantidade de energia que é liberada nessa reação, na via glicolítica, a gente tem que a quantidade de energia liberada é de 146 kJ por cada mol de glicose. Se a gente comparar a quantidade de energia que seria essa quantidade de energia, né? A quantidade de energia que seria liberada pela oxidação completa da glicose, ou seja, a glicose sendo oxidada completamente, dando origem a CO2 e água, a gente tem que nessa situação a liberação de energia seria de 2.840 kJ por mol. Então, a gente vê que a liberação de energia da glicólise é bem pequenininha. Ou seja, se a gente for ver, aproximadamente 5% apenas da energia contida na glicose vai ser liberada
através desse processo inicial de quebra da glicose, que é a via glicolítica. Um outro fator que a gente tem que considerar quando pensando em relação à via glicolítica diz respeito à formação de intermediários fosforilados durante a glicólise. Vocês viram que a partir do primeiro momento, da primeira etapa da via glicolítica, todos os intermediários subsequentes, eles estão ligados a um grupamento fosfato. Por que que isso é tão importante? Porque o grupamento fosfato em pH 7, ele se apresenta ionizado e com carga negativa. E dessa forma, todos os intermediários da via glicolítica, eles apresentam carga negativa. E como eu já disse anteriormente, as moléculas que têm carga, elas não se difundem facilmente pela membrana. Isso garante que os intermediários da via glicolítica fiquem retidos no interior da célula, e isso vai garantir que a produção de energia aconteça ali no citosol. Além disso, os grupamentos fosfato, eles são muito importantes nas reações biológicas de conservação de energia. Como vocês viram no nosso tópico especial de bioenergética, a produção de energia nos sistemas biológicos e o armazenamento, o fluxo de energia nos sistemas biológicos, ele vai se dar principalmente através de intermediários fosforilados. E vocês entenderam que esses intermediários, por suas características químicas e estruturais, eles são muito bons para armazenar energia química, né? E, além disso, a presença de grupo fosfato nos intermediários da via glicolítica confere a esses intermediários carga negativa, que facilita a ligação desses intermediários ao sítio ativo das enzimas que trabalham na glicólise, que, como vocês viram, muitas dessas enzimas apresentam no seu sítio ativo um cofator, como o magnésio, que vai conferir a esse sítio ativo carga positiva. Então, essa ligação do substrato ao sítio ativo da enzima é favorecida e fica mais fácil, isso torna mais fácil levar esse substrato ao seu estado de transição, favorecendo a catálise das reações da via glicolítica. E a gente tem que pensar ainda também o que vai acontecer ao final da via glicolítica com essas moléculas de piruvato que foram formadas. Inicialmente, a gente pode dizer o seguinte: as moléculas de piruvato que foram formadas, elas vão ser, na presença de oxigênio, completamente oxidadas, dando origem a CO2 e água, por um processo que vai envolver a conversão do piruvato a acetilcoenzima A entrada de acetilcoenzima A no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, e a cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Então, essa é a via que o piruvato segue na presença de oxigênio. Mas, na ausência de oxigênio em condições anaeróbicas, o piruvato ele não entra no ciclo de Krebs. E dessa forma, nós teremos dois destinos que o piruvato pode seguir em condições anaeróbicas, dependendo do tipo de tecido e do tipo de organismo do qual nós estamos falando. E esses destinos anaeróbicos são a fermentação lática, na qual o piruvato será convertido a lactato, que acontece no músculo esquelético em contração vigorosa, nos eritrócitos, em alguns outros tipos celulares humanos e em micro-organismos, nas bactérias lácticas, por exemplo, e a fermentação alcoólica, no qual o piruvato ele vai ser convertido a etanol, liberando também CO2. E a fermentação alcoólica acontece em leveduras. Então, eu vou mostrar para vocês
O que é esse processo de fermentação lática e fermentação alcoólica? Vamos começar, é claro, definindo o termo fermentação. O que é fermentação? A fermentação vai ser a degradação, a quebra anaeróbica, ou seja, na ausência de oxigênio, de glicose ou outra molécula que pode ser utilizada para gerar energia. E essas moléculas, elas podem então ser quebradas, dando origem a vários produtos. E a fermentação, ela vai ser característica para cada tipo de tecido ou para cada tipo de organismo que realiza metabolismo anaeróbico. A gente tem que entender que os processos de fermentação, eles são muito antigos. Eles são bastante primitivos em termos evolutivos, porque a gente tem que compreender que no início da Terra, a atmosfera ela não tinha oxigênio molecular. E dessa forma, uma das primeiras formas que evoluíram para que os organismos eles possam gerar energia foi através da quebra anaeróbica da glicose. Então, essa via metabólica que envolve via glicolítica seguida de fermentação, ela é uma via metabólica muito antiga e, portanto, muito conservada. Quer dizer que ela vai ser muito similar em diferentes organismos, em diferentes grupos de seres vivos, apresentando pequenas diferenças no forma como ela é realizada. Vamos começar falando a respeito da fermentação lática. E para a gente entender por que a fermentação lática e a fermentação alcoólica ocorrem, a gente tem que voltar lá no que eu disse para vocês em uma das nossas aulas anteriores sobre a geração de NADH. Como eu disse para vocês, a gente precisa de NAD para que a glicólise continue acontecendo, já que o gliceraldeído 3-fosfato doa elétrons ao NAD, formando o NADH numa das etapas da via glicolítica. Se eu for gastando NAD, gastando NAD, gastando NAD, gastando NAD, num determinado momento, o NAD vai acabar. E aí, a via glicolítica ela seria interrompida por falta de NAD. Por que isso não acontece? Porque o NAD é regenerado a partir do NADH. E essa regeneração se dá porque o NADH ele doa seus elétrons para alguma molécula. E como que isso vai acontecer? O NADH vai doar seus elétrons. No caso do metabolismo aeróbico, ao oxigênio, como eu mostrei para vocês, através da fosforilação oxidativa, quando eu tenho oxigênio presente, mas no caso de eu não ter oxigênio, o NADH terá que doar seus elétrons a alguma outra molécula. E o NADH, na fermentação lática, ele doará seus elétrons diretamente ao piruvato, através de uma reação catalisada pela lactato desidrogenase, gerando lactato. Então, nesse processo, o NADH dos seus elétrons é regenerado NAD oxidado, que poderá ser usado novamente na via glicolítica, e a gente forma lactato, ou ácido lático. A fermentação lática, ela vai acontecer com frequência nos tecidos animais, inclusive nos tecidos humanos, principalmente no músculo que está contraindo vigorosamente e nos eritrócitos. E para que essa reação aconteça, ela vai ser catalisada por uma enzima que é a lactato desidrogenase ou desidrogenase do lactato. Esse lactato que é formado no nosso corpo, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair na corrente sanguínea e ser carreado pelo sangue até o fígado, onde ele será convertido novamente em glicose através da gliconeogênese. Essa glicose, ela vai cair novamente na corrente sanguínea e ela vai poder fornecer novamente energia para outros tecidos. Esse processo é o processo que a gente chama de ciclo de Cori. Importante destacar que a fermentação lática, a função dela inicialmente é reoxidar o NADH, regenerando o NAD, para que a via glicolítica possa continuar acontecendo. Então, aqui eu estou mostrando condições, aqui, por exemplo, no exercício intenso, mostrando que vai haver a geração de ácido lático. E o ácido lático, ele baixa o pH local
Essa diminuição do pH local, ela altera a neurotransmissão, causando dor. Ela altera estruturas proteicas, diminui a capacidade do músculo, por exemplo, de realizar contração muscular, e isso é um dos fatores que leva ao fenômeno da fadiga muscular. Então, mostrando novamente aqui que pela via glicolítica, a glicose vai dar origem a piruvato e NADH, e esse NADH será regenerado em condições anaeróbicas pela doação de seus elétrons ao próprio piruvato que foi produzido na via glicolítica, dando origem a ácido lático e NAD oxidado. Aqui eu estou só mostrando para vocês um esquema do ciclo de Cori. No músculo em contração intensa, a glicose será quebrada, dando origem a piruvato. Esse piruvato vai receber os elétrons do NADH, dando origem a lactato, e esse lactato cai na corrente sanguínea e é levado ao fígado. No fígado, o lactato ele vai ser convertido em glicose por um processo que é a gliconeogênese, que a gente vai estar estudando posteriormente. E essa glicose, ela cai na corrente sanguínea e pode ser levada de volta ao músculo, onde ela vai poder ser utilizada novamente para a geração de energia, produzindo mais lactato, e esse ciclo de Cori ele pode continuar por um determinado período de tempo. E o outro tipo de fermentação que nós temos é a fermentação alcoólica, que é característica de micro-organismos, principalmente de leveduras. A fermentação alcoólica, ela ocorre também para regenerar o NADH. E na fermentação alcoólica, a doação dos elétrons do NADH também vai acontecer para átomos de carbono do piruvato. Só que antes dos elétrons doarem os elétrons ao piruvato, essa molécula de piruvato ela vai sofrer uma decarboxilação, ou seja, ela vai perder esse grupamento CO2 aqui, que vai ser liberado, numa reação catalisada pela piruvato decarboxilase, dando origem a um intermediário com 2 átomos de carbono, que é o acetaldeído. Essa piruvato decarboxilase, ela é uma enzima que, para funcionar, ela depende de tiamina pirofosfato e de magnésio como cofator. Esse acetaldeído, pela ação da álcool desidrogenase, vai receber os elétrons provenientes do NADH, formando NAD e dando origem a etanol. Então, nesse processo, nós vamos liberar CO2 e dar origem a etanol, que é álcool etílico. Nós, por exemplo, não somos capazes de realizar fermentação alcoólica porque nós não temos essa enzima que é ativa, piruvato decarboxilase. Embora a gente tenha álcool desidrogenase, então essa parte aqui do processo a gente poderia fazer. No processo evolutivo, nós não temos essa piruvato decarboxilase, então seres humanos não realizam fermentação alcoólica. Um exemplo interessante de fermentação alcoólica do dia a dia é quando a gente vai, por exemplo, fazer pão, né? Quando você faz pão, sei lá, na massa do pão você coloca o fermento de padaria, que é um inóculo de leveduras, e essas leveduras ali, naquelas condições ali da massa, elas vão realizar a fermentação alcoólica. Nesse processo, elas vão produzir um gás, que é o CO2, que é justamente o que faz a massa crescer. E elas também produzem etanol. Se você cheirar a massa de pão, então, vocês vão perceber que a massa de pão, ela tem um cheiro alcoólico, a massa crua. Claro que o pão depois não é alcoólico, porque quando você assa, esse etanol, que é extremamente volátil, ele irá evaporar. Então, pessoal, por essa aula é isso, nós falamos da fermentação e alguns outros aspectos da via glicolítica, mas ainda falta um pouco mais para a gente entender completamente como a glicólise funciona, que vai ser a nossa próxima aula, na qual nós vamos falar principalmente sobre regulação da via glicolítica. Então, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.